Olá pessoal, vamos dar início agora ao nosso capítulo 6, literatura sobre barroco. Vamos iniciar aqui na página 20, tudo bem? Então é o seguinte, relembrando o capítulo 5, nós trabalhamos sobre quinhentismo. O que foi o quinhentismo? O quinhentismo foi um processo literário que aconteceu em que pessoas escreviam sobre o Brasil. Então, o quinhentismo, no capítulo 5, ele não é considerado uma escola literária. Por quê? Porque os autores não falavam, não eram brasileiros, não estavam no Brasil. Eles estavam no Brasil, mas não eram nativos daqui, né? Quem era nativo aqui seriam os índios que não tinham grafia, não sabiam escrever. Então, não há literatura brasileira, né? Esses anos de 1500, que é o quinhentismo. O que há? Há pessoas que falam sobre o Brasil, né? Então é chamado de quinhentismo, e lá no quinhentismo, relembrando, nós temos aquelas cartas, né? A carta de Pero Vaz de Caminha, que é o primeiro documento histórico no Brasil, né? Que fala-se sobre o nosso país. Então nós temos aí o padre Antônio Vieira, que também trabalhou nesse aspecto, beleza? E no barroco, o que acontece? O barroco é a primeira escola que vai acontecer no Brasil, que seria propriamente brasileira. Porém, o capítulo 6 vai fazer uma abordagem do barroco de forma geral, na Europa. Sabemos que o Brasil importava muito os aspectos literários da Europa para o Brasil, então era muito importado isso. Então vamos ter um conceito no capítulo 6 do barroco de forma geral na Europa, propriamente, para depois nós chegarmos ao específico do Brasil. Então, o que foi o barroco, né? O barroco foi um processo que aconteceu na Europa. Vamos ver aqui no capítulo, mas assim, uma síntese desse barroco, dessa escola literária, desse estilo artístico, justamente quando o homem ele está em crise. Qual seria essa crise do homem? A crise dele seria referente ao teocentrismo, né? E a questão porque o homem estava descobrindo a ciência, né? Então o Deus estava em um momento assim, a religião deixada de lado ou em contraponto com a ciência. Então havia essa contraposição entre ciência e religião. Então isso teve muito conflito de ideias, de pensamento, e na literatura isso vai ser repassado para os textos, na pintura também. Você vai observar o conflito de ideias, né, que seriam essas antíteses, esses paradoxos, né, essa relação entre a questão do teocentrismo, né, e a ciência que vem surgindo, que vem trazendo novas abordagens, explicando fundamentos e assim por diante. Beleza? Vamos aos poucos aqui entender isso. Então aqui vocês podem observar na página 20, deixa eu dar um zoom maior para vocês lerem. Acompanhem o livro de vocês, tudo bem? Ser ou não ser, eis a questão. Que é mais nobre para a alma suportar os dardos e arremessos do fardo sempre adverso, ou armar-se contra um mar de desventuras e dar-lhes fim tentado resistir-lhes? Então, aqui é de Shakespeare, tá? E você vê aqui essa imagem de uma mulher olhando para uma caveira, né? Você consegue observar aqui como que os adornos que ela está utilizando, a roupa. Beleza. Então respondam isso aqui, a interpretação para compreender, da 1 até a 4. E vamos ler aqui apenas a questão número 4, tá bom? Observe aí. A dualidade é uma das características mais marcantes do barroco, assunto que será estudado por você neste capítulo. Observe a música a seguir. Que dualismos você consegue identificar na letra? Vamos lá. Certas coisas. Não existiria som se não houvesse silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não em si. Então observe, olha só. Som, silêncio, contraposição, luz, escuridão, vida, dia e noite, tudo bem? Então aí há essa contraposição de ideias. Isso aí é clássico na literatura barroca. Leiam o restante aí do texto, dessa música, e observem e marquem esses aspectos que vocês vão encontrar sobre o barroco. Então você já começa no barroco ter algo específico na literatura. Você consegue, no barroco havia esse contexto de dualidade, de oposição de ideia, tudo bem? Que você não via muito lá no quinhentismo. O quinhentismo era somente descrição, eram cartas,
sobre o Brasil, era relatos de viagem, pesquisas, entendeu? Então não tinha muito a questão literária, assim, propriamente dita, mas você observava apenas descrição, textos descritivos, né? Então tem essa relação aí, por isso que o quinhentismo não é considerado uma escola literária, beleza? Vamos lá. Virando a página, vocês podem acompanhar aí que tem aqui um comentário, olha só, um comentário aqui do século XVIII, Rococó, deem uma lida nisso aí, eu vou me atentar aqui, quer dizer, apertem pausa no texto, leiam essa parte aí e vamos revisar apenas esse final aqui, ó. Durante o período barroco, a sociedade, distanciando-se aos poucos do Renascimento, ficou dividida entre valores teocentristas e antropocentristas. Teocentristas sendo Deus, o centro do mundo, e o antropocentrismo nós temos o homem, né? Então havia a questão desse contraponto aí, desse contraste. Então prezavam-se as formas e o rebruscamento. Na literatura de língua portuguesa, as figuras de linguagem, antítese e paradoxo, traduziam em forma de texto o confronto entre os opostos, beleza? Então, antítese e paradoxo é uma figura de linguagem que é muito utilizada na literatura barroca. O que é antítese e o que é paradoxo? A antítese, vocês observam na página anterior, na música, é quando eu tenho uma ideia, ponto seguida, terminou meu período, e depois eu tenho uma outra ideia que vai fazer, uma contraposição à primeira ideia, porém em períodos diferentes. Como assim? Por exemplo, vamos fazer aqui uma análise, um exemplo geral. Hoje eu vi a luz, ponto, mas estou na escuridão. Isso é uma antítese, porque eu fiz um período sobre a luz e no segundo sobre a escuridão. Antítese, beleza? E também há o paradoxo. O paradoxo é quando eu tenho essa contraposição, imagine um X, a contraposição dentro do mesmo período. Por exemplo, vamos lá, estou com sede, não, vamos dar outro exemplo. O sol queima, mas alivia, sei lá, esses tipos de paradoxo. Ou então hoje é luz e escuridão, em um período só, hoje é luz e escuridão. Então, no outro exemplo, eu utilizei que um período seria luz, o outro é escuridão. E no paradoxo, eu vou utilizar no mesmo período, hoje é luz e escuridão, beleza? Então, essa diferença, mas sempre vai ser essa oposição de ideias. Então, vocês observem aqui, dei uma lida aqui nesse Agora com Você, aqui tem a imagem de Pedro, né? E observem aqui o que eles perguntam e a interpretação, tá? Então, façam essas 3 questões aqui. Então vamos agora ao contexto histórico, né? Então o Barroco ele teve início no século XVI e se estendeu até o século XVIII. Então o que nós temos aí, antes o mundo havia experimentado o teocentrismo, já falamos, e ainda o antropocentrismo, né? Precursor do período classicista. Então houve também no século XVI a questão da reforma protestante, em que a Igreja Católica perdeu muitos fiéis. Então, nesse período agora, a igreja está tentando trabalhar uma contra-reforma, que é trazer fiéis para a religião católica. Então, nesse contexto, quando chegaram ao Brasil, os portugueses mandaram quem? Os jesuítas também, para quê? Para catequizar os índios e trazer para a fé cristã. Então, esse é um período que acontece também junto com a questão do barroco, beleza? Bom, a linguagem barroca, ela sempre vai alternar entre cultismo e conceptismo. O que é isso? O cultismo é quando tem uma linguagem muito culta. Imagine aquela pessoa que fala palavras difíceis, né? Então isso aí é o cultismo. E há também o conceptismo. É quando a pessoa trabalha apenas com ideias. A pessoa que fala objetivamente, que ela é sucinta, ela tem um início, meio e fim, ela procura sempre aquilo. Já o cultismo não, ele vai embaralhar essas palavras e vai ficar muito difícil a compreensão. Vamos ver mais à frente esses exemplos, tudo bem? Dentro da linguagem também haverá muita antítese e paradoxo, já vimos isso, né? Antítese é quando eu tenho um período afirmando uma coisa e um outro período que vai fazer essa contraposição. Paradoxo, eu tenho um período apenas que vai fazer a contraposição no mesmo período, beleza? Então você pode observar aqui nesse exemplo aqui a questão de antítese e paradoxo. Vamos lá, desmaiar, atrever-se, estar furioso, áspero, terno, liberal, esquivo.
alentado, mortal, defunto, vivo, leal, traidor, covarde, corajoso, e assim por diante, beleza? Então esses são os antíteses e os paradoxos que há na questão aí desse cultismo, tá? Isso aqui é de cultismo, que é questão de linguagem. Também os cultistas do barroco utilizam muito hipérbato. Observem, o emprego da ordem inversa das palavras reflete o requinte e a complexidade do raciocínio barroco. Então olha como foi escrito isso aqui. A minha bela ingrata, cabelo de ouro tem, fronte de prata, de bronze o coração, de aço o peito. Então olha só, normalmente ficaria assim: a minha bela ingrata tem cabelo de ouro, fronte de prata, o coração de bronze, o peito de aço. Observe como ele rebruscou isso aí por meio de hipérbatos. Então é uma característica do barroco, beleza? Então o que nós temos aqui? Nós temos ainda aqui a questão de metáfora e comparação na linguagem cultista dos barrocos. Cultismo é rebruscamento. Então é utilizado comparações, afirmações que não condizem com a realidade. Então observem aqui o exemplo aqui, ó. Ou se rosa por neve, rosa, neve, entendeu? É algo que não tem relação uma coisa com a outra, mas é trabalhado por meio de metáfora, tudo bem? Então, isso aí é o cultismo. Agora veremos o que? O conceptismo aqui, ó, ou quevedismo. Então anotem isso aí, decorem essa palavrinha, mas conceptismo é mais fácil de você aprender. Então, olha só, referência ao Francisco de Quevedo, um dos mais expressivos autores conceptistas, trata da valorização do conteúdo, do jogo de ideias, por meio do raciocínio lógico e da argumentação, importante. Manifesta-se principalmente na prosa, como é possível ver no trecho do sermão do padre Antônio Vieira. Então observe que é um texto super objetivo. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. E assim por diante. É um texto normal, a gente pode observar que ele é bem objetivo, tudo bem? Então na literatura, a nosso caso específico, né, a literatura barroca frequentemente apresenta um eu lírico que se vê diante de conflitos e contrastes. Como falamos, o homem em dúvida se Deus realmente existe, se a ciência explica a origem do mundo. Então há esse contraste, beleza? Entre ciência, razão e religião, vida e morte. Tudo bem? Olha aqui esse poema. O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, mas se parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Então é algo tudo muito confuso, é um jogo de ideias que ficam embaralhadas, tu não sabe o que ele quer dizer. É o homem em contraposição, o homem não sabe o que fazer. Imaginem que viveram ali 1400 anos, 1500 anos acreditando tudo em Deus, e de repente a ciência vem e nega esse Deus, o homem fica confuso. Então essa confusão vai estar na literatura, tudo bem? Além da literatura, vocês podem observar que vai ser trabalhado também a escultura, porque o barroco ele não faz parte só da literatura, mas tem a escultura, a pintura e o teatro. Então na escultura, observem aqui, ó, dei uma lida aqui, ó, o escultor Gian Lorenzo Bernini apresentou com maestria essa técnica, destacando a expressividade de suas produções, além de ter sido um grande propagador do catolicismo, dedicando boa parte de sua obra a temas religiosos e sendo fundamental para o movimento da Contra-Reforma. Sempre vai estar nesse contexto, beleza? Então dei uma lida aí sobre a técnica que eles usavam. Isso aqui não é de suma importância para a literatura, é apenas um contexto para que vai ali ornamentar a literatura, né? Que vai mostrar que esse barroco ele vai ter diversos aspectos nas artes, tudo bem? Observem aqui também, ó, mais detalhes. E na página seguinte, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a pintura, né? Então a pintura também vai ter essa questão, a composição em diagonal, o contraste entre o claro e o escuro, questão ali do homem, né? O realismo, a pintura barroca abrange as diferentes camadas sociais, explorando as cenas da vida cotidiana, beleza? Então vocês podem observar aí. Na arquitetura também é tudo muito rebruscado. Quanto às obras arquitetônicas, o barroco teve um rico florescimento nas construções de igrejas, todas feitas com bastante imponência, conferindo uma estética repleta de emotividade e dinamismo. O que acontece? A Igreja Católica fazia obras esplendorosas para poder conquistar fiéis, então é tudo muito bonito. Observem que o ápice da produção artística barroca
pode ser observado na criação de vastos jardins, como os do Palácio de Versalhes, no qual o homem se considera controlador absoluto da natureza. Os jardins barrocos realçaram o lado dramático do uso da água em cascatas, fontes e canais. Então eu dei uma lida nisso aqui, e o que é importante para a gente na nossa prova de literatura. No Brasil, finalmente no Brasil, destaca-se mais uma vez a atuação de Aleijadinho. Decore esse nome, Barroco Aleijadinho, que além de escultor, também desenvolveu projetos arquitetônicos. Seus trabalhos se resumem à construção de igrejas e de suas fachadas. Aleijadinho inovou na arquitetura da época, apostando na supressão dos corredores laterais, conferindo maior leveza formal e suavizando as formas rígidas. Tudo bem? E temos o teatro, dê uma lida aqui no teatro, tá bom? É só contexto, então leia o teatro na França, na Inglaterra, na Itália. E enfim, olha só, nós temos a música também. Foi durante o Barroco que ocorreram diversas mudanças e incrementos na notação musical, bem como o aperfeiçoamento de instrumentos. O gênero musical ópera desenvolveu-se no período Barroco, então a ópera vem daí, com pomposas encenações teatrais e grande carga dramática. Beleza? Tem uma lida e faça uma atividade aí da questão, atividade para a sala, tá? Questão 1 até a questão número... Deixa eu ver aqui se tem outra página. Até a questão número 5, tudo bem? Vamos fazer aqui essa questão, a questão 2. Observe o seguinte: sobre o Barroco, marque V verdadeiro ou F falso. Sabendo da força contida nas imagens, a igreja usa essa ferramenta poderosa para cumprir seus objetivos. Pausem o texto, verifiquem lá, mais uma vez, leiam com mais calma o texto e venham fazer essa resposta comigo aqui. Beleza? Então, olha só. Sabendo da força contida nas imagens, a igreja usa essa ferramenta poderosa para cumprir seus objetivos. Sim, a igreja utilizava a questão de pinturas para convencer o povo que realmente aquela questão católica, a fé cristã, Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição. Então isso foi muito abordado para quê? Para convencer e cumprir o objetivo do quê? Da contra-reforma, trazer fiéis à igreja. Então, verdadeiro. O movimento em questão foi fortíssimo na Itália, mas não teve repercussão em outros países? Como assim? Na França, lembra? Na Inglaterra, chegou até o Brasil, o Barroco também, então é falso. O Barroco contribuiu diretamente para a libertação da figura feminina, negativo, que até aquele momento era retratada apenas como forma idealizada. Questão totalmente errada. O Barroco não fala sobre mulher. Não que não fale sobre mulher. Existe sim a mulher ainda como um padrão ali estabelecido, poesias, poemas para as mulheres, mas o Barroco não consiste nisso. O Barroco consiste em contraposições de ideias, beleza? Então, falso. A dramaticidade das cenas que são pintadas no período Barroco é obtida em grande parte pelo contraste de claros e escuro. Sim, verdade. O que acontece? Eles utilizavam a questão das cores claro e escuro para dar essa questão do contraste, porque o Barroco é isso. O Barroco ele é contraditório, ele é um complexo, tudo bem? Então faça a questão 1, 3, 4 e 5, tudo bem? Até a próxima. Obrigado.